Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você, empreendedor, ou a você também que sonha em empreender e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso Brasil, no nosso mercado e na nossa política também, gente. Então hoje eu vou receber ela que é casada, mãe de 2 meninos, advogada e autora do livro Posicionamento. Ocupe o seu lugar no mundo. E é o tema que a gente vai falar aqui no nosso podcast, a importância do posicionamento. Então vamos receber Thaís. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada. Eu já quero agradecer, né, pelo convite, por poder estar aqui, por poder ser franca. Afinal de contas, a gente, por mais liberdade que a gente tenha, que se pregue, a gente sabe que nem sempre você tem um espaço para poder realmente ser franca, de falar aquilo que está no seu coração. Então, obrigada por esse espaço, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço aqui, eu já estou muito feliz com a presença dela, gente. A gente conversando aqui sobre o tema, como melhor abordar o tema, né? Eu sempre trago para o convidado que ele tem que ser ele. E você é muito bem aceita. Independente de... a gente vai falar um pouquinho de política, tá? Independente de partido, de quem você apoia. Eu quero saber da Thaís. Quem é a Thaís? Por que a Thaís exerce o papel, se posiciona da forma que se posiciona no mundo? O posicionamento, ele é muito importante para todo mundo. E o que te fez falar desse tema? Porque temos diversos temas no mundo, né? A Thaís escolheu o posicionamento. O que tocou no seu coração? Bom, eu vou tentar ser breve, claro. né? Eu sei que quem tenta não consegue, mas eu vou me esforçar bastante para ser breve. Consegue sim. Mas eu comecei a falar sobre posicionamento porque eu percebi que as pessoas tinham dificuldade de se posicionar. Como que eu percebi isso? Quando eu comecei a fazer uma mentoria que se chama CPR, que é Conexões Poderosas de Resultado, eu acredito que nós precisamos de conexões para que a gente alcance o que a gente deseja. Claro. Não para ter as pessoas como se fossem uma escada ou que elas fossem uma mola propulsora, mas as pessoas, as conexões, quando elas são verdadeiras, por isso que eu falo conexões poderosas. As conexões, elas só são poderosas quando elas são genuínas. Porque se eu me conecto genuinamente com você, eu vou desejar o seu bem. Claro. Eu vou ouvir alguém falando de um assunto, eu vou falar, nossa, tem tudo a ver, eu vou conectar essas pessoas. E a gente se torna ponte, a gente se torna alguém que vai querer levar o outro adiante. E aí eu comecei a ensinar sobre isso, né? Depois de ter me conectado com o Pablo Marçal, de ter tido essa conexão, assim, genuína, verdadeira, e acontecido muito rápido, assim. Rápido no sentido de que eu era aluna dele, fazia as mentorias dele, conheci ele em 2020. E aí, em 2022, eu me mudo para São Paulo. E aí... Você era de onde, Thaís? De Goiânia. Eu sou de Goiânia, mas morei 12 anos em Brasília, então eu estava morando em Brasília nessa época. E a gente muda para São Paulo. E aí, uns 2 meses depois, eu me torno advogada, começo a fazer parte ali do jurídico dele. E aí, foi quando ele se lançou candidato, pré-candidato à presidência da República. Então, eu fiz parte de todos os bastidores ali dessa campanha. E depois disso, quando foi no final do ano, ai gente, é tanta coisa que acontece, sim. Mas deixa eu lembrar aqui, aí depois acabou, né, que a gente viveu tudo que a gente viveu, né, naquele período, e quando foi em janeiro, eu tava nos Estados Unidos com ele, com a família dele, com o pessoal ali da plataforma que era mais próximo dele, né? E aí as pessoas me perguntavam, como que você se conectou, como que foi isso e tal, e aí eu comecei a falar, bom, isso que eu vivi não apenas ali, mas isso faz parte da minha trajetória de vida, né? E eu comecei a pegar essas pecinhas, isso. E aí eu comecei a ensinar sobre isso. E a gente começou a ter muito resultado. Só que eu percebia que muitas pessoas não conseguiam se conectar porque elas não se posicionavam. Eu falei, o que adianta eu falar sobre conexão se tá faltando algo que vem antes, que é o posicionamento? E eu falei, por que as pessoas não conseguem se posicionar? E aí eu criei um e-book para ajudar os alunos, para ajudar os mentorados. E esse e-book, depois ele evoluiu e se transformou em um livro. Porque eu percebi que realmente era uma dor muito grande. Sim. E quando eu olhei para a minha história, eu percebi, uau, eu sou essa pessoa que não se posicionava. Eu sou essa pessoa que também já viveu isso. E aí... eu me lembrei, por exemplo, que quando eu tinha uma sociedade de advogados, né, lá em Brasília ainda, eu tinha uma sócia que ela era uma mulher, assim, muito viril.
sabe? Pela história, pela trajetória dela. E isso fez com que ela conquistasse muitas coisas. Mas aquela virilidade que ela tinha, né? Aquela força que ela tinha, fazia com que eu me acuasse. Eu não conseguia me posicionar diante dela. Ixi, tem muita gente vivendo assim. Nossa, eu não conseguia me posicionar, chefe sabe? autoritário, né? E a gente era sócia. E eu não conseguia me posicionar com ela. E a gente tinha muitos problemas de relacionamento por causa disso. Até que eu busquei ajuda, porque eu falei assim, não é normal que seja assim, né? E ela era sua sócia. Ela era minha sócia, mas assim, ela falava alto comigo, e aí eu lembrava do meu pai. É isso que eu ia te perguntar. Eu ia falar, o que leva as pessoas a não se posicionarem? Exato. É alguma dor, e às vezes, normalmente a gente não tem essa consciência, né? Porque se a gente tivesse, você falava, não, mas ela não é meu pai, mas é inconsciente. É aquela figura que eu já tinha dentro de mim, mas eu não conseguia enxergar. Eu só conseguia ter a reação. A reação que eu tinha é a mesma reação que eu tinha quando eu era criança. Mas eu não conseguia identificar aquilo e eu não conseguia reagir de forma diferente. E eu lembro que nessa época, meu marido, ele, assim, acabava virando uma piada interna, né? Entre eu e ele. Porque eu contava pra ele, eu ficava brava. Eu falava, eu não acredito que eu não falei nada. E aí... ele falava assim, né? Às vezes eu chegava em casa e ele falava assim, e aí, hoje você virou um ratinho de novo ou você conseguiu falar alguma coisa? Eu falava, hoje eu virei um ratinho debaixo da mesa. Mas não desistia. Mas eu não desistia. Aí eu procurei ajuda. Eu procurei um psicólogo. Incrível. Que foi maravilhoso, assim. Que conseguiu me fazer enxergar. É revelador, né? Sim, eu não conseguia ver. E aí a gente conseguiu tratar muitas coisas. E diante de tudo aquilo que eu consegui enxergar, eu tomei uma decisão de sair do escritório. E ela nunca esperava que eu fosse fazer isso. E eu decidi desfazer a sociedade, de sair, de empreender sozinha. Uau. E foi assim, foi uma grande trajetória. E nessa de empreender sozinha, eu passei a ser a advogada que operava, eu passei a ser o comercial, eu passei tudo da empresa. A ser tudo da empresa. E isso exigiu de mim um comportamento diferente. Eu precisava me posicionar diante de cliente. E aí teve uma época, assim, que eu tinha um cliente muito difícil, que ele gritava no telefone, sabe? E eu me mantinha, assim, com tanta firmeza, que quando eu desligava o telefone, eu falava, gente, fui eu que fiz isso? E eu ficava orgulhosa de mim, sabe? Uau. E depois disso, a forma como ele me tratou foi completamente transformada. Porque ele teve que me respeitar. E é isso que eu falo, assim, o nosso posicionamento muitas vezes vai exigir que a gente confronte as pessoas e que a gente confronte situações. Porque a forma como você me trata é porque eu deixei que você me tratasse assim. E não adianta se fazer de vítima depois, se você não se de posiciona. Jeito nenhum. A responsabilidade é minha, sabe? É a minha responsabilidade. Então, assim, a pessoa que derrete, né? Eu falo assim, hoje a gente tem uma geração de pessoas que derretem. Pessoas molengas, e aí a pessoa derrete. Ai, meu Deus, não, se posicione. Eu não consigo me posicionar, então procure ajuda. Exato. Procure uma mão firme que vai te ajudar, Sim. né? No começo, até depois você conseguir caminhar sozinha. E você sabe que um dos maiores medos nossos, assim como donos de empresa, é ter esses clientes aí que gritam e berram. O que faz essa pessoa se posicionar dessa forma tão agressiva? Porque ela não é esse monstro que ela tá ali berrando. Parece que ela assume uma capa que ela quer alguma coisa. No meu caso, assim, o meu escritório, a gente sempre atendeu muitas construtoras. Então, o empresário que é dono de construtor, normalmente ele começa de baixo. Ele começa construindo uma casa, construindo duas, aí começa a fazer um condomínio, aí depois ele vai fazer uma incorporação maior. Então, ele lida diretamente com o peão de obra. E peão de obra, se você não tiver um posicionamento firme, ele monta em cima de você. Imagina para uma mulher trabalhar como engenheira. Exatamente. Então, uma mulher, ela precisa ativar a virilidade dela nesses ambientes. Porque senão ela não sobrevive. Aí o grande desafio dessa mulher é sair desse ambiente e ativar a feminilidade dela. Não, porque eu acho que tem uma carga energética aí que o cérebro usa, né? Peraí, horas eu preciso ser assim, opa, desliga, e horas eu preciso ser feminina. Na verdade, nós mulheres, todas as vezes que a gente sai de casa e que a gente vai exercer qualquer trabalho, eu como advogada, eu preciso ativar isso. Porque na hora que vier um cliente, um empresário,
que esteja bravo, ou que esteja acostumado a lidar lá com o peão de obra dele, ele vai querer me tratar do mesmo jeito. E se eu estiver, né, toda feminina, ele vai me atropelar. Então, assim, a mulher no ambiente de trabalho, a gente precisa realmente, sabe, elevar um pouco mais a energia masculina que a gente já tem. Só que a gente precisa entender e ter essa consciência de que eu saí dali, acabou. Agora eu vou ser a mãe, eu vou ser a mulher da casa, eu vou ser a esposa, porque eu sou mulher. Isso faz parte da minha essência. E se eu começo a permitir apenas que a energia masculina aumente, eu vou me tornar uma mulher viril. E aí você acaba afastando o homem que tá dentro da sua casa. Com certeza. Ocupando o lugar dele. E aí começa um lugar que não é seu, sabe? Porque eu falo assim, o posicionamento é você ocupar o lugar que é seu. Exato. Seu. Não é nem ocupar o lugar do outro e nem impedir que o outro ocupe o lugar dele. É o seu lugar. Então, a gente precisa de consciência. A primeira coisa é consciência. Se a gente não tiver consciência, você não vai achar que precisa transformar nada. E não vai. É igual aqui, ó. Quando eu entro no podcast, gente, às vezes eu tô num dia que eu tô um pouco introvertida. Porque existe esses dias. Eu venho quieta no carro. Aí eu entro aqui no prédio, eu falo, opa, peraí, comunicadora, em ação. Ativa, deixa eu ligar o botãozinho, né? Exato, e a consciência, é exatamente a chave. Eu ia te perguntar qual é a chave, você me trouxe a resposta. Eu preciso ativar minha consciência. Ativar a consciência, exatamente. Porque não dá pra misturar, eu não posso vir introvertida aqui, imagina eu ficar quietinha aqui só olhando a Thaís e falar. Não vai ter, e eu acredito que sim, pra lidar com o outro, você precisa. Se eu sei que eu vou lidar com um cliente estressado, meu Deus do céu, ao invés de derreter, porque você é dono da sua própria empresa, eu preciso me posicionar. Exato. E assim, o estresse, ele é um gatilho para manifestação ameaça, né? Da raiva. Então assim, o cliente já te liga estressado. Se você fala qualquer coisa, né? Assim, você nem sabe o que você vai falar, mas qualquer coisa é motivo pra ele expressar raiva. Você vai colocar mais fogo ali na fogueira? Você tá só atiçando ali a lenha, ó. Colocando o ar pra inflar mais, né? Então, assim, e a gente não pode ter medo disso. Mas olha só que interessante. Esse cliente, ele gritou comigo no telefone uma única vez. Uma única vez. E eu mantive uma postura firme com ele, sabe? E aí, quando eu desliguei o telefone, eu chorei, eu desabei, né? Porque claro, a emoção tava muito à flor da pele. Eu lembro que eu liguei pro meu marido e falei, acabou, eu não quero mais e tal. Ele, calma. Aí, beleza. No outro dia, ele me ligou manso, parecia que era outra pessoa. E esse cliente é meu cliente até hoje. Uau. Tem mais de 10 anos. Então, assim, a gente precisa se posicionar. Quando eu me posiciono, às vezes você fala assim, nossa, mas eu vou espantar. Não, pelo contrário, você vai se respeitar e vai ensinar o outro a te respeitar. Porque posicionamento não é você ser grosseiro com o outro, é você saber quem você é. Quando eu sei quem eu sou, eu não vou deixar qualquer pessoa me tratar de qualquer jeito. Eu vou ensiná-la a me tratar da forma como eu mereço ser tratada e da forma como eu quero ser tratada. E a maioria das pessoas tem muitos problemas de relacionamento porque elas falam assim, fulano não me respeita. Nossa, eu chego lá, ninguém me leva a sério. Por que que ninguém te leva a sério? Como você tem que se posicionar. Exatamente. E qual é o caminho para a pessoa que está aqui nos assistindo? Qual é o caminho para descobrir quem ela é? Porque é uma coisa tão complexa. Eu falo assim, quando eu sei quem eu sou, tá bom. Como saber quem eu sou? Tá, eu sei, mas como? Olha, eu vejo assim, a nossa sociedade hoje, ela tem se perdido exatamente em saber quem ela é. É por isso que quando a gente vai hoje preencher um formulário, e aí tá lá, nome, CPF, cidade, gênero. Antes a gente só tinha 2 quadradinhos para preencher, masculino e feminino. Hoje, se for um formulário online, você vai clicar na setinha e você vai passar assim, ó, inúmeros. E tem, prefiro não opinar. E aí assim, um dia desses eu fui preencher um desses formulários e tinham termos que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. E alguns eu pesquisei no Google. Falei, gente, que é isso aqui? Agora eu já não sei mais nem quem eu sou, sabe? O que eu vejo? A sociedade, ela tá caminhando para um progresso que, na verdade, nada mais é do que a desconstrução do ser humano.
O ser humano, para ele perder a identidade dele, e aí o que acontece? É muito mais fácil de manipular quem não sabe quem é. Quem sabe quem é se posiciona com firmeza. Quem não sabe é essa pessoa que derrete. Essa pessoa molenga e facilmente manipulável. Então, se eu destruo a sua identidade, eu consigo te manipular. Eu consigo colocar você no lugar que eu quero. E não você vai ocupar o lugar que é seu. Então, como fazer para saber quem eu sou? Eu preciso me aproximar de quem me criou. Se eu criei essa taça, vamos supor que você nunca viu uma taça na vida. Vamos fazer esse exercício aqui. Você que tá aí, imagina que você nunca viu essa taça na sua vida. E aí eu tive uma ideia, não existia taça, só existia copo de requeijão. Eu falei assim, eu não quero beber água num copo de requeijão, eu quero algo mais moderno, mais criativo e que eu me sinta mais, empoderada. Assim, importante, né? Chique. E aí, de repente, nossa, eu criei a taça e eu vou te mostrar, olha, que lindo. Aí você olha e fala assim, nossa, que legal, pra que serve? Aí você vai falar, vou pôr minhas bugigangas aqui dentro, vou tirar meus anéis, meus brincos e vou colocar aqui dentro. Eu vou falar, não, eu não criei essa taça pra isso. Eu criei essa taça para que você possa beber água aqui dentro. Para que você possa se sentir importante quando você for beber água. Percebe? E eu já queria mudar o propósito. E você já queria mudar aquilo que ela tinha como essência. Então, se você quer saber para que você foi criado, quem é você, você precisa se aproximar de quem te criou. Nós precisamos estar perto de quem nos criou. Porque é ele que revela a nossa identidade. A nossa identidade está nele. Olha que interessante. Quanto mais eu o conheço, mais eu me conheço. E aqui a gente está falando de quem criou, da criação mesmo. Da ideia de você como ser humano, não de pai e mãe, né? Não de pai e mãe. Que também é um contexto muito importante nesse nosso posicionamento de quem somos. Sim. Porque a gente olha para o nosso pai, para nossa mãe, para ver nossa base, mas tem pessoas que têm pais e mães muito disfuncionais, que daí faz a gente se questionar quem a gente é. Sim. Tem pessoas que pensam, eu não quero ser assim, igual esse não, pai e a mãe. Tem gente que acredita que, assim, eu já ouvi muito isso. Nossa, Thaís, eu não tenho nenhum talento. Eu não tenho nenhum dom. Não, eu não tenho. Sério? Eu falava, nossa, todo mundo sabe fazer alguma coisa, eu não. Eu ouvia muito isso na faculdade, porque na faculdade é um ambiente que aflora muito questionamentos, porque normalmente as pessoas entram em cursos que elas não gostariam só para agradar a família. E aí de repente, elas começam a se questionar. Por quê? Porque quem gosta de estar ali, daqui a pouco já tá fazendo um estágio, daqui a pouco já tá se destacando, e quem não gosta tá se arrastando. E aí a pessoa fala, eu não queria estar aqui. Por que você tá? Porque o direito, por exemplo. Porque o direito é um leque de oportunidades. Eu odeio essa frase. Aumenta suas incertezas, totalmente. Te dá angústia. Sim. Não é? E aí as pessoas falavam, Thaís, você, por exemplo, você sabe fazer isso, eu não sei. Mas alguma coisa que você sabe, eu não sei. Não, mas não tem nada que eu saiba fazer. Eu falava, eu tenho certeza que tem. Você só precisa descobrir. E aí eu falo assim, foi muito bom você falar sobre isso, porque assim, eu me aproximo de Deus, a gente tá falando de Deus mesmo, Sim. o grande eu sou. O Criador. O que criou o céu, a terra, eu e você. E aí, eu me aproximo dele, eu vou saber quem eu sou. Sim, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Só que ser a imagem e semelhança de Deus é algo muito profundo. Então é porque Deus tem 2 olhos, uma boca, um nariz, né? Isso é muito superficial. Era o que eu pensava. Eu falava, então Deus é bem parecido comigo, assim. Será que ele tem cabelão também? Porque no céu, não sei se tem cabeleireiro, né? Olha só, gente, que interessante. Isso na adolescência, né? Mas assim, é você pensar assim, eu tenho a capacidade de criar. E aí você pensa, eu não sou criativo, fulano é criativo, eu não sou. Não, você também tem a capacidade de criar. Porque nós somos a imagem e semelhança daquele que criou todas as coisas. Olha para um botão de rosa. Olha o tanto de coisas que existem em uma flor. De detalhes, né? De detalhes. E aí você pega uma flor vermelha, você pega uma flor amarela e você vê a riqueza de criatividade. Será que esse mesmo ser que te criou não ia colocar em você essa mesma característica que ele tem? Com certeza ele colocou. Mas então por que alguns parecem ter mais criatividade do que outros? Por quê?
Porque ela foi ativada. E a criatividade, por exemplo, ela é ativada pelos pais. Criança, ou bloqueada, né? Ou bloqueada. Criança que é beijada, abraçada, colocada no colo, se sente amada, são as crianças que vão se tornar adultos criativos. Uau. Que, na verdade, não vão se tornar, vão permanecer, porque elas não terão a sua criatividade bloqueada. Agora, crianças que não ouvem eu te amo, que não são abraçadas, que não recebem um beijo, um carinho, que não se sente pertencente, são crianças que vão bloquear a sua criatividade, vão chegar na fase adulta e vão achar, eu não sou criativo. Não servo pra nada. Exatamente. Olha o tanto que isso é forte. Meu Deus, é muito forte. E aí, a gente pensa no empreendedor. O que o empreendedor precisa? De criatividade. Você mesmo trouxe. Eu era tudo na minha empresa. Exatamente. Né? De repente, eu me tornei tudo na minha empresa. A gente precisa de criatividade. E o brasileiro, naturalmente, a gente fala, o brasileiro é criativo e tal. Mas quando você vai olhar assim, muitas vezes ele é criativo pro outro. Para criar coisas pro outro. Mas quando é para ele, parece que bloqueia. Não, é muito real isso. É muito real. E também vem aquela coisa, né? O brasileiro é um povo mais caloroso, né? Sim. Tende a ser famílias que abraçam mais, que beijam mais, que, né, se importa mais com o outro, não consigo próprio, né? Isso também tá envolvido, então, no processo de ser criativo. Sim, com certeza. Que incrível. Eu nunca parei para pensar nesse aspecto. E você agora, como você trouxe aqui, você é advogada, mãe... Deixa eu só fechar essa parte da identidade, porque senão eles vão ficar sim, pensando. Com certeza. Então, assim, se nós somos a imagem e semelhança dele, esse é um aspecto da nossa identidade. Mas a nossa identidade é mais do que isso. Eu gosto de falar que a nossa identidade é como se fosse uma cebola. Pensa numa cebola. Ela tem várias camadas. A nossa identidade também tem várias camadas. E aí eu tô falando isso porque você falou assim, mas tem gente que tem pais disfuncionais. Sim. E isso afeta a identidade. Por quê? Porque a questão da autoestima... ela é formada por aquilo que a gente ouve das pessoas mais próximas, dos pais, dos cuidadores, dos avós, dos professores. Então, se na minha formação eu ouço, você é burro, você não presta pra nada, você não é inteligente, você é isso, você é aquilo, você é feia, eu vou crescer acreditando que aquilo é o que eu sou. Então, aquilo ali feriu a minha identidade. Então, aquilo ali também é a minha identidade, porque a minha identidade, ela tem camadas. É como se tivesse interferido no plano verdadeiro, né? Exatamente. Exatamente. São mentiras que a gente ouve, né? E aí eu preciso ressignificar, dar um novo significado. Aquela pessoa deu o que ela tinha para dar. Exato. E um dos erros que a gente tem como adulto é olhar para... igual você, que é pai e mãe. Você olha para o seu filho que fez algo errado. Ao invés de você falar assim, olha, esse seu comportamento não foi legal, você leva para o ser dele, né? Você não é legal. Você não faz nada certo. Isso. Quando a gente aprende a separar o comportamento do ser humano, porque todo mundo erra, né? Nossa, a gente vai errar daqui a pouco. Talvez eu erre a direção do caminho, ou eu falei alguma coisa atravessada para alguém. Não quer dizer que eu sou aquilo, né? Eu fiz aquilo. Sim. Então, quando a gente consegue separar, trazer essa clareza, eu acho que melhora a sua relação com o seu filho, ou até mesmo com o seu pai. Né? Você começa a olhar a pessoa de um aspecto diferente, né? Sim. Do que ela é. E isso reflete diretamente no seu posicionamento. É por isso que a gente precisa olhar para a nossa identidade. E para olhar para a nossa identidade, a gente precisa olhar para quem nos criou. A gente precisa olhar para Deus. Sim, com certeza. E se a gente tem um pai tão grandioso, né? Um criador tão poderoso, quando a gente almeja viver uma vida diferente do que a gente tem hoje, a gente vai precisar se posicionar, ter essa autoconfiança. Né? Peraí, meu pai vai comigo, dá licença. Exatamente, com certeza. Eu consigo, eu posso. Pois é o verdadeiro empoderamento, né? Quanto mais perto a gente tá de quem nos criou, quanto mais perto a gente tá de Deus, mais corajosos, mais posicionados, mais ousados nós somos. Muito real isso. É muito real. É muito real, porque eu vejo isso em mim. Às vezes, quando eu tô nessa correria do dia a dia, eu tô fazendo várias funções, ações, tantas tarefas e acabo esquecendo de dar uma conversadinha com a fonte. Aí parece que a energia nossa vai diminuindo, né? Aí a gente fica mais covarde mesmo, né? Fala, ai, nossa. É igual o celular, né? Você tem que carregar seu celular todos os dias. Talvez mais de uma vez por dia, se você usar muito. A gente também.
Boa, gostei dessa, viu? Bom, eu já vou anotar. Cadê meu papel e minha caneta, gente? Eu não sei se você tá com papel e caneta aí, mas tem muito assunto aqui bem relevante. E eu queria saber, foi esse posicionamento forte, através de Cristo, através do Pai, do Criador, que te deu essa coragem de entrar pré-candidata a vereadora? Porque, olha, sinceramente, posso falar? Posso ser franca? Pode ser franca. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho. Sabe por quê? Por mais que eu queira, olha só como a gente chega a ser egoísta, né? Eu quero melhorar o mundo de certa forma, quero influenciar positivamente na vida das pessoas, mas não quero entrar pra política. Por quê? Porque às vezes a gente acha, eu tô falando como uma brasileira, como a maior parte dos brasileiros, acha que política é algo que vai trazer prejuízos para nossa própria vida, seja para nossa reputação, eu não sei, mas assim, o brasileiro tem essa coisa da política de ser mal vista, sabe? Sim. E eu não sei se eu tô disposta a fazer isso pelo outro, olha só que egoísmo, né? Aí eu fico, nossa, será que eu quero mesmo realmente fazer bem pro outro? Por conta da visão. Da minha visão com a política, que tem que ser melhorada, claro. E a visão da maior parte dos brasileiros. E a gente acaba, Thaís, abdicando dessa área tão importante da nossa vida. Ah, eu não quero saber? Então, eu vou votar. Eu já fui aquela, gente. Ai, que feio. Oh, não me crucifiquem por isso. Não me julguem. Eu já anulei todos os meus votos. Sério? Assim, dessa eleição, eu vou anular tudo. Porque eu estava magoadinha. Mas isso é vitimismo e falta de estudar. É falta de conhecimento. Exato. A ignorância faz com que a gente seja manipulável, que a gente acredite nas mentiras que contam, nas historinhas que inventam. E com certeza, para o grupo que mais domina a política hoje, é muito mais interessante que menos pessoas conheçam sobre o assunto, que menos pessoas se interessem, que menos pessoas se posicionem para ocupar cargos. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil permanecer aqui. Claro, isso na prática eu vou te falar, tá? Meu pai, ele é muito posicionado na política. Muito, muito, muito. Ele já tentou ser vereador na nossa cidade, tudo. Mas assim, ele ama o assunto, ele estuda, ele é inteligentíssimo. Então, como eu não me posicionava, ele só me dava a cartinha dele, ó. Vai lá e vota nesse. Na prática é assim que funciona. O que eu fazia? Ah, meu pai, tá. Até um dia eu falei assim, não quero nem votar nos que meu pai vota, sabe? Foi aí que eu comecei a anular. Mas hoje não. Hoje eu tenho os meus estudos e eu escolho quem eu vou colocar ali. Mas demanda tempo, energia. Mas assim, pelo menos eu tô votando agora. Ai, que ótimo. Eu fico feliz de ouvir isso. Olha, eu fiz o meu título de eleitor assim que eu fiz 16 anos. Quando eu fiz 16 anos, eu falei, nossa, agora eu vou fazer diferença. Olha que legal. E o meu candidato, na época, com 16 anos, era a eleição presidencial. E o meu candidato, na época, ele era... Quantos anos você tem? Quantos anos vocês acham que eu tenho, gente? Olha, coloca aí, escreve aí, ó. Que ano que você tirou o título? 25. Coloca aí, 25. Depois eu vou ler os comentários, hein? E quem tiver colocado a idade ali, ó, nossa, ela ainda é tão jovem, meu Deus. Vai ganhar uma participação aqui no Pode Ser Franca. Gostei disso. Eu tô com 39 anos. Eu não lembro que ano que foi. Eu acho que foi 2001. Porque 2000 eu tinha 15, então 2001 acho que 16. Acho que foi isso mesmo. Eu tirei com 16 também, Thaís, só rapidinho pra falar isso, porque foi bem na época que meu pai foi vereador. Eu queria votar nele. Foi meu primeiro voto da vida. Que legal! Foi meu pai. Nossa, que legal! Eu lembro que eu encontrei meu avô ainda na fila. Na mesma sessão que eu. Falei, gente, quanta coincidência. Pois e o meu candidato na época era o Garotinho. Olha isso, Antônio Garotinho. Porque ele defendia a família. Não, ele era candidato a presidente. Presidente, desculpa. Então, ele defendia a família, ele defendia os valores cristãos, que são a base da sociedade brasileira. Então, ele defendia tudo isso, né? E olha que interessante, quando eu tinha 16 anos, é a idade que você quer revolucionar o mundo. A maioria dos meus amigos que tinham tirado o título, porque a maioria nem tira, não quero saber disso. Mas os que tiravam, eles votavam na esquerda. Eram totalmente pra esquerda. E eu era totalmente assim, Thaís, você é o patinho feio, você é o peixe fora d'água, que é isso? E eu era firme naquilo que eu acreditava. Eu não tava nem aí se as pessoas me criticavam. Eu não tava nem aí se as pessoas iam falar alguma coisa. E eu defendia aquilo que eu acreditava, sabe? E aí,
quando foi em 2008, foi quando eu me tornei advogada, né? E eu comecei a trabalhar em um escritório que era voltado só para a área eleitoral. E depois que passavam as eleições, aqueles candidatos que eram clientes do escritório que tinham vencido, o escritório entrava para poder fazer o jurídico, né? Então, era um escritório voltado só para esse tema. Uau! E aí foi quando eu me apaixonei, sabe? E aí foi quando eu fazia sustentação oral toda semana, depois todo dia. E aí eu fiquei mergulhada naquele universo e nunca mais deixei de participar de um bastidor de campanha política, mas sempre voltada para a parte jurídica, sempre voltada para ou trazer proteção jurídica para quem era cliente, candidato, ou para poder atacar o adversário, né? Porque é assim que funciona. Sim. Então, eu conhecia os bastidores do que acontecia, sabe? Eu conhecia as manobras, eu conhecia, assim, a sujeira que existe. E eu sabia que existia tudo isso. Você viu tudo. Eu vi tudo isso. Mas isso não me incomodava, no sentido de, nossa, eu vou repudiar a política. Não, agora é que eu vou votar em uma pessoa que eu acredito. E eu sempre acreditei que era possível, que era viável, que homens e mulheres se posicionassem e que fossem honestos nesse cenário, por mais desafiador que fosse. E aí, óbvio, né? Sempre que alguém se levantava e as pessoas acreditavam e daqui a pouco vinha um escândalo, você falava, nossa, a pessoa se vendeu. A pessoa se vendeu. Mas isso nunca me tirou a esperança, porque eu pensava assim, ele foi fraco, ele não conseguiu suportar. Mas alguém vai conseguir. Alguém vai conseguir. É importante. Até mas eu sempre, isso é importante. Sim, mas eu sempre transferia. Alguém vai fazer. Alguém vai se posicionar. Alguém, porque o meu papel é de ficar só aqui no bastidor. Tá bom aqui, viu, gente? Bastidor. Exato. Vão que eu ajudo vocês. Vão que eu vou fazer aqui. Vai que eu acredito em você. De uma forma ou outra, você estava... Não vamos trazer tão pesado, né? Mas colocando na mão do outro uma coisa que você gostaria de... Uma coisa que eu acreditava. Você acreditava. Que tá, eu falo assim, você consegue fazer, vai lá e faz. Faz por mim, por favor. Exato, mas é porque eu acreditava tanto que eu era advogada. Mais uma coisa, é quando a gente confunde a nossa identidade com a nossa profissão. E eu acreditava que a advocacia fazia parte de quem eu era. E não que era algo que eu fazia e que eu poderia não fazer mais. Você era incorporada mesmo. Eu era incorporada. Advogada. Porque eu acreditei que a minha profissão poderia me definir. E é interessante porque o Elon Musk, ele deu uma entrevista, não tem tanto tempo assim, e ele falou exatamente isso. Quando os robôs, a inteligência artificial começar a substituir cargos, começar a substituir profissões, as pessoas vão entrar em parafuso, porque elas acreditam que são a profissão delas. Uau. E aquilo me tocou tanto, porque assim, ele estava falando de mim de alguns anos atrás. Eu era uma dessas pessoas. Sim. Entendeu? Imagina se te tirassem esse cargo. Nossa, imagina, Thaís, acabou a advocacia. Agora você não é mais acabou a vida da Thaís. Eu vou fazer o quê? Gente, isso acontece muito, porque tem pessoas que passam 20, 30 anos numa empresa e é mandada embora. E aí a vida dela acaba. E se matam. É, porque ela acha que ela é exatamente aquilo ali. E não. Tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. E quando a gente se liberta disso, mais uma vez, a identidade. Quando a gente se liberta disso, vários talentos que a gente tem, várias habilidades que a gente tem, coisas que a gente fazia, que a gente amava fazer quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, e que a gente abandona porque agora não cabe na vida da advogada. E aí você retoma e fala, nossa, a vida fica muito mais interessante, porque eu tô gravando um podcast. Sabe, eu tô falando de assuntos que não fazem parte do mundo jurídico. Não tô falando aqui de lei com você. Eu não tô falando aqui de como que funciona um procedimento, como que um processo tramita. Então, como que uma advogada vai falar sobre isso? Nossa, isso muda a nossa vida. Assim, Totalmente. traz leveza, traz paz de espírito, traz essa identidade forte. É porque eu trabalhei a vida inteira com os meus pais, onde eu não podia exercer essa minha habilidade de falar no microfone. Gente, é quase uma loucura, tipo, e eu brincava disso na infância. Olha eu tinha minha rádio, que lindo. Eu era diretora de teatro, de cinema. Gente, eu arrepiei agora de você falar isso. Eu era essa pessoa, eu tinha a minha rádio, ela chamava Rádio Yupi. Eu entrevistava a minha tia Tiná, que tinha 80 anos. Que legal! E depois eu abafei isso por um período. E olha, eu precisei me fortalecer na minha identidade.
quem eu era. Porque às vezes eu penso, nossa, o que eu faço é tão irrelevante, olhando para tudo que os meus pais construíram e vem construindo com os meus irmãos, que se eu não me firmar como filha de Deus, Pai Todo-Poderoso, eu penso, ai, que ridícula que eu sou. E aí eu me abafo e falo, eu não vou gravar podcast. Aqui, que sentido faz? Mas não, às vezes Deus, ele quer te usar ali naquela parte que você acha que é insignificante. Mas não é. Olha a significância toda antes da Thaís vir aqui, eu não sabia o quanto assunto bom que você poderia trazer pra gente. E tá trazendo. Eu te vi por conta da conexão, que foi o assunto primeiro que a gente conversou, né? O Libonati, ela fez o Libonati Cast. E ele falou assim, olha, você precisa levar a Thaís. E brilhou tão profundo no olho dele que eu falei assim, Thaís, desculpa. Eu falei, tá bom, eu quero trazer ela aqui. No começo, fez o sentido só do brilho do olhar dele, que foi uma conexão dele com ela. A gente é muito mais profundo do que a gente pode falar. Eu não sabia de Pablo Marçal, não sabia de nada, viu? Aí você começou a trazer, eu falei, olha que legal. E posicionamento é um assunto, assim, que liberta muitas mulheres. Muito. E é o posicionamento correto, não é o extremista, né? Um posicionamento, olha, você tem que... não. Vamos lá, vamos saber quem a gente é primeiro, né? Pra saber depois pra onde a gente tem que ir. Exatamente. Que legal. Nossa, muito bom. E na política, então, agora continua você. Agora eu vou deixar a ficha pra você. E aí... Aí, então, eu ficava nos bastidores, me sentia, assim, super confortável de estar ali. Já achava que eu tava fazendo bastante coisa, né? E realmente tava fazendo. Só que aí, depois, as pessoas começaram a falar, Thaís, você poderia ser candidata. E primeiro eu falava, não, de jeito nenhum, gente. Eu sou do bastidor, cada um ocupa o seu quadrado. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Cada um ocupa o seu lugar. Eu ia falar, o que te fez aceitar? Porque, às vezes, não é a pessoa que fala, eu quero ser candidata. É aceitar um convite, talvez. Isso, e aí as pessoas começaram a falar. Até que teve um dia que alguém falou assim, Thaís, você ia fazer diferença lá. E isso queimou no meu coração. E aí eu falei, o que é que está acontecendo? Meu Deus, né? Eu queria, mas não queria. E aí eu percebi que, assim... Existem muitas pessoas que são chamadas e poucas decidem se posicionar para aceitar. Porque realmente é um grande desafio. Mas é esse grande desafio porque ele foi abandonado. É um pilar da sociedade que foi abandonado. Foi. Primeiro você falou assim, eu não sou da política. Na verdade, todos somos da política. A política faz parte da vida de todo ser humano. Não tem como a gente fugir disso. Porque o que significa política? Significa gestão, significa organização. E todos nós que vivemos em sociedade, a gente depende dessa organização. E aí, se você não participa de forma ativa, você vai participar de forma passiva, porque você vai receber, sabe? E assim, o que o vereador faz? Ele legisla, ele faz projetos de lei que vão ser votados na Câmara. Então, esses projetos de lei são a nível do município, né? Exato. E ele fiscaliza as ações do prefeito, que é o executivo. E olha que importante isso, gente. E aí, são os olhos do cidadão. Exatamente. São os olhos do cidadão. E tem que ser formado por quem? Por cidadão. Exato. Por quem vive ali o problema na prática. Todo mundo, né? Todo mundo. Sim. Que vive os problemas ali na prática. E cada um levanta... o cadeirante. Só quem é cadeirante mesmo, para falar aqui as dificuldades que ele encontra. Exatamente. Então, esse cadeirante, ele precisa ter alguém que o represente lá dentro. Não precisa ser um cadeirante, mas pode ser alguém que consiga enxergar aquele problema, né? E aí, eu sempre falo assim, se você só não precisa importar com a política se você morar em uma fazenda e você for totalmente autossustentável. Então, você produz a sua água, você produz o seu alimento, você produz absolutamente tudo que você precisa. Até o seu combustível. Porque se você depender de qualquer coisa, qualquer insumo, qualquer matéria-prima, qualquer coisinha, de outra pessoa, de outro lugar, você vai estar vinculado a tudo que acontece. E isso vai refletir na sua vida. Então, assim, E é possível que exista esse tipo de vida? Na nossa Terra, não. No planeta Terra, não tem como. Porque existem leis que determinam até se você pode furar um poço artesiano. Sabe? Existe uma legislação que cuida de tudo. Por quê?
Porque nós vivemos em sociedade. Exato. E se a gente não tem uma lei para cuidar do coletivo, para trazer ali uma... como que eu posso dizer? A gente precisa de civilidade. Uhum. Se não existir lei para trazer civilidade, se eu acho que eu sou mais forte do que você, eu vou fazer do jeito que eu quero com você. Aí vem um outro que é mais forte do que eu e vai impor sobre mim. Então é para isso que existe, sabe? É para isso que a gente tem governo, é para isso que a gente tem um prefeito, um governador, um presidente. Existe, né? Sim, se a gente for parar para pensar, que bom que isso existe. Uhum. Deus não criou para ser assim. O objetivo de Deus na criação não era para ter esse modelo. Por quê? Porque a gente tem que pagar imposto, a gente tem que se submeter. E Deus não criou o ser humano para ser governado por ninguém. É só por ele. Só por ele. Só que, por causa da dureza do nosso coração, por causa do pecado, por causa de várias coisas, é necessário que seja assim. Por quê? Porque a gente obedece muito mais a quem a gente vê do que quem a gente não vê. E outra, viver no caos também não é bom nem pra nossa mente. A gente precisa de um direcionamento, essa tal da anarquia. Só de pensar me dá pânico. Eu realmente prefiro viver numa ordem. Sim. Eu tô falando de mim, tá? Tem pessoas que não, que preferem viver de acordo com as suas próprias regras. Mas eu prefiro ter uma ordem, desde os meus pais. Eu prefiro que eles estejam em ordem pra me direcionar. Eu senti muita falta de direcionamento, porque, assim, não criticando meu pai de jeito nenhum, eu entendo. Ele trabalhava muito. Ele te deu o que ele tinha, né? E ele queria me dar o melhor que ele não teve. Só que eu não tive a presença dele ali comigo. Tanto que eu ia trabalhar com ele pra eu estar perto, né? Nossa. Mas então me faltou direcionamento. Essa falta de direcionamento me trouxe alguns prejuízos, porque eu não sabia o que fazer quando eu virei adulta. Né? Então, eu sou mãe, tive filhos com pais diferentes, hoje eu sou solteira. Hoje eu vivo na consequência, claro que não é culpa do meu pai, eu que tenho as minhas escolhas, né? Mas às vezes eu pensava assim, nossa, mas eu fiz porque eu também não seguia nenhuma religião, né? Aí começa do princípio, né? Sim. Hoje eu sigo uma religião e hoje eu tô trabalhando para trazer os meus filhos também para essa regra nova que eu resolvi seguir na minha vida, mas com mais dificuldade do que quem já nasceu num berço assim, entende? Então, a política, assim, ela vem para trazer esse direcionamento, essa ordem, e a gente terceiriza isso na mão de pessoas que a gente não conhece. Sim. E é o que você falou, você viveu de uma forma ativa ou de uma forma passiva. E como a pessoa tem vivido, né? Eu acho que essa é a questão. E você decidiu, se posicionou a viver de uma forma ativa. Eu decidi, é uma nova experiência, né? Sei que vão ter aí os seus próprios desafios, mas eu tô animada, sabe? Tô animada para viver essa nova experiência. Se eu for eleita, vai ser maravilhoso. Sim. Se eu não for eleita, vai ser maravilhoso também. A sua consciência vai estar em paz também, né? Sim. E eu sei que se eu vier a ser eleita, eu vou fazer um trabalho de excelência. E se eu não for eleita, eu sei que eu vou ter feito o que estava nas minhas mãos para fazer, sabe? É isso. E assim, eu sei que a gente só transforma pra gente transformar a política do nosso país, a gente precisa transformar as pessoas que compõem a política, que são nós, né? Os cidadãos. Então, assim, todas as vezes que a gente começa a se posicionar, a gente desperta pessoas, sabe? Eu gosto muito de falar sobre Elias. Elias foi um grande profeta. Elias foi a pessoa que fez descer fogo do céu. Você consegue imaginar uma pessoa tão poderosa no céu, capaz de dar uma ordem e o céu atender? Porque a gente às vezes fica assim, nossa, olha que inteligência artificial massa. Eu consigo criar várias coisas aqui com a IA hoje. Mas você consegue fazer descer fogo do céu? Você consegue? Então, olha quem era Elias. Ele era um homem poderoso. Ele era um grande homem, né? E aí ele viveu ali uma grande experiência. Todos os profetas de Baal morreram. E aí ele recebe uma ameaça. A ameaça da primeira dama. De uma mulher. De uma mulher. O rei Acabe, casado com Jezabel, era um rei fraco. Presta atenção, toda vez que tem uma pessoa fraca, molenga, existe alguém para usurpar o lugar que era dele.
Porque Jezabel usurpava o lugar que não era dela. Porque ela não era rainha, mas ela se posicionava como tal. Por quê? Porque tinha um rei fraco. E aí, Jezabel ameaça Elias. Ele recebe a ameaça e ele derrete. Tem medo. Ele tem medo. Foge. Ele foge. Ele se morrer. esconde. Ele se esconde, ele pede pra morrer. E Deus é tão maravilhoso que Deus acolhe ele. Deixa ele lá, Deixa ele lá, alimenta ele, sabe? Deus cuida dele, mas Deus fala algo pra ele. E é esse algo que me chama muita atenção. Porque ele achava que ele estava sozinho. Ele pensava assim, agora eu vou morrer, porque não tem ninguém junto comigo, eu tô completamente só eu nessa terra que acredita em Deus ainda. E aí Deus fala pra ele, Elias, você não tá sozinho. Como você, existem outros 70. Como eu e você, existem outras pessoas que precisam ver a gente se posicionando para que elas despertem. Então, todas as vezes que alguém se posiciona, você vai despertar outras pessoas que acreditavam que estavam sozinhas. E olha o poder que isso tem. Você se posiciona, você desperta alguns. Esses alguns vão se posicionar e eles vão despertar outros. Até que esse movimento ele vai ganhar volume e força. Sim. E é isso que a gente precisa. Então, por mais que, nossa, Thaís, mas você nunca foi candidata antes. Não, nunca fui candidata antes. Então, assim, pessoas que já foram candidatos antes, eles têm uma base já, né, de apoio e tal. E aí... Mas precisa começar. Precisa começar. Se eu for falar, porque então eu nunca vou começar. Exatamente. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Então, assim, a gente precisa... mas eu vou começar a falar disso. Ninguém fala. Fale você, que você vai descobrir um monte de gente que não fala porque achava que estava sozinho. Olha, eu vou confessar uma coisa. Ela aqui falando, tô quase indo com ela. Não. Ainda não. Até quando? Né? Porque eu acredito que o reino tem pressa. Com certeza. Será que... É igual quando... eu sei só um pouquinho de Bíblia, tá? Porque às vezes eu dou uma lidinha. Mas eu também sei só um pouco. É quando a Esther, né? Ela fica com medo também, né? A rainha, né? Antes de ser rainha. Aí ele fala assim, se não for você, vai ver outra pessoa que vai fazer por você. Eu quero ver o que vai acontecer com você. Aí às vezes eu penso, meu Deus, será que eu tô dando uma de Esther medrosa também? É verdade, porque quem sabe não foi para esse tempo que você está aqui. Pois é. E olha aqui, eu não tenho vergonha de falar isso não, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu não seria tão imatura de assumir um cargo desse, não. Porque se eu não... Você tá preparada, gente? A gente escutou a história da Thaís aqui, ela já trabalhou em bastidores antes, desde 2008, 2008, né? Participou da campanha de grandes ícones aí, que a gente vê hoje na TV, né? O Pablo Marçal, a gente tem visto ele na TV muito ainda, né? Uma coragem que realmente eu falo, caraca, eu ouvi ele falando assim, eu peço desculpa pra minha esposa e pros meus filhos, mas eu vou continuar nessa luta. Meu Deus do céu! E assim, e olhando pra você aqui na minha frente, não é o Pablo Marçal que tá na TV, você tá na minha frente, uma mulher... feminina, gente, toda linda aqui, com obrigada. Esse senso de propósito tão grande, é tão bonito ver, porque você trouxe uma coisa muito legal, que realmente é o que acontece. A gente tem essa vontade de mudar o mundo quando a gente é adolescente, e nossas vozes são caladas. Tipo, você nem sabe do que tá falando. A gente não sabe a potência que tem de revolucionar, que os adolescentes têm. E se a gente desse o sentido, o direcionamento correto, certo, é a geração que transforma o mundo. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Eles carregam uma força. A juventude carrega uma força. Só que a gente tem abafado tanto eles. E aí, por que eu vou aceitar um governo que vai destruir a identidade desse jovem? Que vai falar pra ele, você pode ser o que você quiser. Não, você pode fazer o que você quiser. Sim. Porque ser, você já é. A gente não muda quem a gente é. Você pode fazer. Claro. E destruir a sua identidade, inclusive. Porque aquilo que a gente faz reforça ou destrói a nossa identidade. Sim. Mas você percebe? Você percebe que existe algo que está sendo feito. Sim, né? E não é de hoje. E não é de hoje, mas assim, a gente precisa se posicionar hoje para não permitir que isso daqui destrua isso daqui. E é uma responsabilidade nossa. Exato. Porque não adianta eu pensar só na minha família. Eu vou criar os meus filhos, eu vou treinar eles...
Mas amanhã eles vão conviver com quem? Eles não vão viver num mundo separado. E não adianta você tentar achar que vai colocar todo mundo numa bolha, né? Não adianta. Vai ter convivência, vai ter interferência. Claro que a nossa educação que a gente dá vai prevalecer até um certo ponto. Mas e o depois? Exato. Né? E o que a gente vai deixar pro futuro? Eu tô quase com coragem, gente. Mas olha, eu conto daqui pro final ela conta pra vocês. Porque o que mexe comigo é essa causa aí. Essa missão. Porque eu já vi políticos falando comigo, né? Meu pai é uma pessoa muito inteligente. E ele ama ser humanos. Às vezes, quantas pessoas ele já colocou dentro da nossa casa para morar com a gente? Quantas famílias ele já não ajudou e vem ajudado até hoje, sabe? Hoje, tudo que ele construiu, ele traz pessoas para conviver. Fala assim, por que eu tenho uma chácara tão bonita se eu não posso trazer as pessoas, né, que eu quero? Tipo, pessoas assim, aleatórias, tá? Não é só família, não. Tipo, fulano, ó, quer passar um momento de lazer? Eu tenho uma chácara, a gente até brinca. A gente não tem privacidade, né? Os filhos egoístas, né? Porque, gente, e é isso. E ele tem causa. Ele não é da mesma direita, esquerda que você, tá? Mas assim, eu vejo que ele tem causa, ele tem propósito, é bonito de ver. Mas coragem. Ter coragem para assumir, para se posicionar, é poucos pela causa. Porque as pessoas, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas que entram na política, elas acabam se envolvendo pela causa que não deveria, que é pelo dinheiro. A causa é o próprio bolso, né? E é triste ver isso, né? E é isso que magoa as outras pessoas e fala, tá bom, tô magoado, não quero mais saber disso. Vamos fechar essa caixinha, vocês que se virem aí. Thaís, assume o comando. E às vezes tem gente que nem é magoado, mas ela toma a experiência negativa do outro. Então, assim, por exemplo, crianças que ouvem pais que não gostam de política, só falando mal. Ela nunca vai experimentar, ela nunca vai ter a própria experiência, mas ela já carrega uma crença, ela já carrega algo que ela vai falar automático. Você falou em política, ela vai dar a resposta que o pai dava. Por quê? Porque ela tomou a experiência do outro para si. E é isso que a gente precisa entender. Por que você acha que a política não é algo bom? Você já viveu uma experiência ou você carrega a experiência do outro? Maioria carrega do outro. Isso não só para política, isso é para todos os outros temas da nossa vida. Às vezes, Thaís, eu ouço falar da Thaís. Aí eu resolvo pegar o que o outro me falou e eu nem quero conviver mais com ela. Porque eu ouvi o outro falando tal coisa. Você perde de conviver com pessoas que podem ser boas na sua vida por conta da opinião, né? Exato. A gente perde esse pensamento crítico ao longo da nossa vida, porque a gente não quer nem gastar mais energia pensando. E ainda mais com tanto estímulo que a gente tem, né? Exatamente. A gente precisa partir desse pressuposto também, de desenvolver pensamentos críticos, né? Pra ver o que é melhor. Sim, e aí pra gente poder pensar por nós mesmos, a gente precisa ter uma identidade forte. Exatamente. Porque senão, o fulano falou, tá falado, né? E é o que normalmente acontece. E agora, assim, pensando na política, eu quero saber de você, Thaís. O que você quer melhorar? Assim, porque todo mundo tem um plano, sei lá, não sei como funciona, né? Eu tenho um plano para melhorar tal coisa. Assim, o que te dói mais? Qual é a causa que queima seu coração? As crianças. Eu penso muito nessa fase da vida. Porque eu acredito que a maioria dos problemas que a gente carrega é por conta do que a gente viveu nessa fase. Sim. Então, assim, eu acredito que mulheres, elas precisam ser mães. E se elas precisam ficar fora de casa trabalhando, que hora que elas vão ser mães? Elas vão chegar em casa sem paciência, elas vão chegar em casa só querendo fazer as atividades de sobrevivência para a criança, que é dar banho, comida, colocar para dormir, levar para a escola. O zelo, né? É só isso. Só que uma criança precisa muito mais do que isso. E como fazer isso em uma sociedade em que a maioria dos chefes de família são mulheres? Hoje mesmo eu vim fazer o podcast, meu filho falou assim, quanto tempo você vai demorar? Eu falei assim, eu só vou gravar 3 programas e já tô indo embora, filho. Ele ficou bem mais feliz. Porque às vezes eu vou nessas imersões, eu passo muito tempo, né? E eles sentem falta. Porque o que a criança vai lembrar quando ela crescer não foi os dias que ela ficou sem tomar banho. Não, ou que não escovou os de dentes. Jeito nenhum. Eles não vão se lembrar disso. Não. Ele vai lembrar o dia que você sentou no chão, que você brincou com ele.
Aí alguém fala assim, mas sentar e brincar com a criança, o que isso vai mudar na vida dele? Tudo. Ele vai se sentir amado, ele vai se sentir pertencente, importante, porque você parou tudo para poder brincar com ele. E fora que numa brincadeira, ele demonstra, às vezes ele fica com raiva de uma coisa e você tem a oportunidade de tratar aquilo ali. E aquilo ali que você tratar na brincadeira, reverbera quando ele for brincar com outra criança, quando ele for crescer. Porque os valores, eles são introduzidos na prática. E a criança, a prática dela é o brincar, né? Então, assim, isso faz parte, sabe? A gente precisa ter esse olhar. E quando a mulher tá fora de casa, eu não tô falando que a mulher não deve trabalhar, mas o coração dela precisa estar em casa. E ela precisa ter essa consciência, e ela precisa acreditar que existem outras possibilidades. Que ela não precisa sair de casa às 7 horas da manhã e chegar em casa às 7 horas da noite, só para fazer o jantar, dar a janta, banho e cama. E ela tá exausta. O que sobra da mulher a hora que ela tem uma longa jornada de trabalho, com um monte de estresse para lidar com situações adversas, né, do dia a dia? Uhum. O que sobra dela a hora que ela chega em casa? Exatamente. O que ela tá entregando pro filho? E aí, filho? o que a sociedade quer dizer para essa mulher? Não tenha filhos. Uhum. Não tenha filhos. E às vezes essa mulher que tá vivendo essa rotina que a gente acabou de falar, olha pra gente e fala, nossa, é que ela não sabe da minha vida. Uhum. É humanamente impossível não trabalhar. Eu vou deixar meus filhos passando fome, porque é a maioria da realidade. Né? Mas aí a gente precisa de quê, então? A gente precisa de oportunidade para essas mulheres. Elas precisam aprender a empreender de dentro de casa, sabe? Quantas mulheres que sabem fazer comidas tão gostosas. E aí, ela poderia usar isso como uma forma de empreender. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Incentivar. Trazer incentivo, trazer uma forma mais facilitada de formalização desses trabalhos, sabe? Exato. Para que essas mulheres, elas... amanhã ficou doente. E aí, se ela não trabalhar, ela não vai ganhar? Não, a gente tem aqui uma forma de auxiliar essas pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Acredito, por exemplo, também... quantas mulheres, quantas mães têm crianças autistas e essa questão traz ainda mais peso, né? O autismo, ele precisa ser olhado de uma forma diferente. Claro. Então, tudo isso são políticas públicas que precisam ser implementadas e quem vai olhar para que isso seja executado, vai fiscalizar a execução, vai criar projetos de lei, é o vereador. Então, essa é a função primordial do vereador. Sim. Então, como que eu faço para eu conhecer? Eu pego um nome lá e falo, vou estudar sobre ele. Como que eu faço para me inteirar nessa em 2020, foi a última eleição que a gente teve municipal, né? Em São Paulo, a gente teve 1.997 candidatos. Ela tava falando ali, ela falou, gente, é mais disputado do que um... É mais disputado do que um curso de vestibular de medicina. É mais disputado que o vestibular de medicina. Como que a gente faz para poder conhecer essas pessoas? Realmente é bem desafiador, né? Até porque, assim, o tempo de televisão é mínimo. E é muito pequeno. Desliga a TV e sai. Nossa, não, começou o programa eleitoral. Às vezes você fica para rir, né? Porque tem, assim, uma comédia mesmo. Então, assim, você precisa conhecer pessoas. Você precisa se permitir conhecer. Então, se eu quero ser candidata, hoje sou pré-candidata, eu preciso dar voz. E alguém que conhece, você acabou de me conhecer, você gostou, interessou, aí você vai falar. Eu preciso falar dela para outras pessoas. Entendi. E outras pessoas, sabe? Porque, com certeza, assim, não tem como a gente se tornar conhecido para uma cidade como São Paulo inteira, no curto período que a gente tem de campanha eleitoral. E você nem pode falar que você é. Você pode falar que você é pré. E tem Isso, ainda tem esse ponto. A gente só tem 45 dias de campanha de fato, campanha real. Né? Nessa pré-campanha a gente tem várias limitações, a gente tem várias coisas. Então, assim, é realmente desafiador. É um desafio para quem vai votar e é um desafio para quem está se colocando para ser votado. É um desafio para todo mundo. Mas o que eu posso dizer e orientar é, não vote em qualquer pessoa. Gostei do fulano. Vai então conhecer o fulano. É o fulano que você conheceu? Então busque conhecer o fulano. Hoje em dia todo mundo tem rede social. Vai lá no fulano, vai lá no perfil do fulano. Fulano só tem post falando de política, você não sabe quais são os valores dele, você não sabe se ele tem família. Liga pra mãe dele. Pergunta dele quase pra mãe, pro pai. isso.
É quase isso, a gente precisa buscar isso. Joga o nome do fulano lá no Google, qual é o escândalo que aparece? Tem algum escândalo? Sabe? Hoje o Google dá muitas informações. Dá, até se tem processo, né? Exatamente. Tudo. Então, assim, a gente precisa ir atrás. Muito não bom. façam mais como receber lá o santinho. Ah, você não tem candidato? Não, vota aqui no fulano. Não façam isso. Eu era essa aí, gente. E agora sim, pra finalizar, que nosso tempo acabou de acabar. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá mesmo. Você influencia... Porque, assim, a mulher é minoria hoje, né? É em minoria, e mulher, assim, ela tem um senso de percepção, de liderança, assim. Gente, desculpa homens, mas é fora da curva. Sim. A gente consegue. Claro que eu consigo fazer só uma coisa só de uma vez, tá? Mulher diz que consegue fazer um monte de coisa, eu não. Mas assim, a gente tem um olhar de mãe, uma disciplina, né? Tem como liderar de uma forma mais humana, eu acho, um coraçãozinho mais... o que você falaria pra essa mulher que agora ferveu no coração de ir pra política? Vale a pena? Vale a pena. Por ser um ambiente tão hostil, porque é meio hostil pra mulher, não é? Ou não? É um ambiente muito masculino. Uhum. Mas é como eu falei, para você viver e sobreviver nesse ambiente, você precisa ter um posicionamento coerente. E de conhecimento. Sim, também. A gente precisa estudar. Uhum. Mas saiu dali, você vai ser a mãe, você vai ser a esposa, você vai ser a filha, sabe? Você vai ser a avó, a tia. Uhum. Você não pode permitir que nenhum tipo de cargo, nenhum tipo de profissão sobreponha sobre quem você é. Ali, quando você está exercendo o cargo, tudo bem, você assume aquela postura. Uhum. Mas você não é vereador. Isso vai passar. Faça o seu melhor enquanto você está ali. Uhum. Mas você não pode querer ser vereador dentro de casa. Nenhum outro cargo você pode querer exercer esse cargo dentro de casa. E é dentro de casa que a gente forma corações. É dentro de casa. Então, a gente precisa ter esse olhar. Sabe? É esse olhar que a gente precisa ter. Muito bom. Gente, foi fantástico. Muito obrigada, viu, Thaís? Eu que agradeço por essa oportunidade. Foi muito bom. Tem muito assunto pra falar. Assim, ela foi falando, nossa, dá pra falar de tal coisa, dá pra puxar pra isso. Muitas horas. Dá uma imersão aqui, das 7 da manhã às 9 da noite. Dá mesmo. Muito obrigada a você também que nos assistiu até aqui. Gente, é muito importante que você curta, pelo menos, o conteúdo, para essa mensagem passar para mais pessoas, compartilha aí para quem você acredita que vai ser necessário, vai ser bom, e se inscreva no meu canal, eu vou ficar muito feliz, tá? E até o próximo Pode Ser Franca. Muito obrigada, Thaís, novamente. Eu que agradeço, viu? Você é muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Tchau!